Os números são assustadores. 7 brasileiros perdem a vida todos os dias em acidentes de trabalho no Brasil, totalizando uma média de 2.500 mortes a cada ano no país. Esses números alarmantes colocam o Brasil na 4ª posição mundial em relação à quantidade de mortes, perdendo apenas para a China, os Estados Unidos e a Rússia, segundo dados divulgados pela Organização Internacional do Trabalho. Essas estatísticas demonstram que o Brasil ainda carece de uma política de prevenção mais abrangente e eficaz, que seja capaz de mobilizar tanto funcionários como também empregadores de todos os estados do país para essa causa. E é do curso de Direito da UPF que vem um projeto de extensão que busca proporcionar ao cidadão mais conhecimento sobre as relações de trabalho. O assunto te interessa? Então fica com a gente, porque esse é o tema do Universidade Aberta de hoje. O programa de extensão Balcão do Trabalhador visa incentivar a melhor qualidade de vida do trabalhador, conscientizando e informando a sociedade sobre as normas de direito do trabalho. Pioneiro no segmento nas universidades comunitárias do Brasil de forma voluntária, o Balcão do Trabalhador proporciona a integração da Universidade de Passo Fundo com o poder público e a comunidade nas demandas que envolvem as relações de trabalho. O projeto é coordenado pela professora Mayra Angélica Dalconte Tonial e é ela que recebemos hoje aqui no estúdio. Mas antes de conversarmos com a professora, vamos conferir a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo. O estado do Rio Grande do Sul está em 4º no ranking de acidentes de trabalho no Brasil, segundo o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. Passo Fundo também ocupa a 4ª colocação no estado. Foram mais de 590 mil dias de trabalhos perdidos no município no ano passado. E esse problema tem custado caro aos cofres públicos. Desde 2012, o Brasil gastou mais de 84 bilhões de reais com afastamentos acidentários. Já o município de Passo Fundo gastou quase 30 milhões com previdência por causa de acidentes. Para mudar essa realidade, empresas vêm investindo na prevenção. Hoje a CIPA ela é um órgão que atua na parte de fiscalização. Ela atua, por exemplo, fiscalizando se os funcionários estão usando EPIs adequadamente. Nós fazemos cobranças a respeito de procedimentos que não estão sendo cumpridos, tanto por parte da empresa, tanto por parte dos funcionários. E quando acontece o acidente, que muitas vezes é inevitável, tanto por clima ou alguma falta de um procedimento padrão, nós auxiliamos o funcionário fazendo primeiramente a CAT, né? E depois nós estudamos maneiras para evitar que aquele acidente venha a ocorrer futuramente. O João Roberto sofreu um acidente enquanto executava o seu serviço e, através da CIPAT da sua empresa, recebeu a assistência necessária. Procedimentos que em outro local talvez a gente teria que correr atrás, a empresa, nesse ponto, eles encaminham tudo. Então, no meu caso específico, como eu fiquei mais de 30 dias, deu 45, 50 dias que eu fiquei afastado, eles simplesmente encaminharam tudo para Porto Alegre e aí eu só tive o trabalho de ir até o INSS para fazer a perícia, né? O João faz parte dos mais de 1.600 trabalhadores que se acidentaram aqui em Passo Fundo no ano passado. No estado, esse número subiu para quase 52 mil acidentes. E é o Ministério do Trabalho quem auxilia e fiscaliza esses trabalhadores. E a prevenção é essencial para que esses acidentes não aconteçam. A Procuradora do Trabalho em Passo Fundo, Priscila Dib Schwartz, apresenta algumas dessas prevenções previstas em lei. Nós verificamos que em praticamente 100% dos casos de acidentes e adoecimentos do trabalho, nós verificamos uma fonte comum de todos eles, que é o próprio descumprimento de normas regulamentadoras, normas de saúde e segurança do trabalho que vigoram no país. Então nós verificamos como um padrão, né? Descumprimento de normas, a ausência de investimento em prevenção de acidentes, a ausência de instalação de proteções coletivas, que são equipamentos de proteção coletiva, que é o que a lei denomina, né? Que é um guarda-corpo onde há um local com risco de queda, uma proteção de uma zona de risco, uma zona de esmagamento, uma zona de amputação, uma zona de corte de uma máquina, né? Um disco de uma serra, uma faca de uma guilhotina. A ausência de proteção de máquinas e equipamentos, ela é com certeza
certeza uma das maiores causadoras de acidentes. E às vezes são acidentes causados por pequenos investimentos. Pequenas proteções simples evitariam acidentes graves. Tudo bom, Mayra? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui hoje. A gente que agradece que tu tenha a disponibilidade de vir para falar de um assunto que é tão importante e que diz respeito a todo mundo, porque afinal de contas somos todos trabalhadores. Perfeito, é. O programa Balcão do Consumidor, ele é muito amplo, ele não trata só de acidentes de trabalho, não é mesmo? Isso. O Balcão do Trabalhador, ele é um programa que envolve o mundo contemporâneo no trabalho nos mais diversos aspectos. Nós temos alguns projetos já estruturados e que já estão começando a render frutos, ou seja, nós já estamos com uma pesquisa bastante evoluída, como, por exemplo, com a erradicação do trabalho infantil, a questão do mercado de trabalho da mulher, questões de assédio moral e assédio sexual, o trabalho do imigrante. Nós temos um projeto muito forte que envolve a questão da ressocialização pelo trabalho, que são os presos, né, o trabalho do preso. E são exemplos das atividades... doenças no mundo do trabalho, né? Exatamente. A gente tem vários projetos que nós estamos trabalhando de forma concomitante, né? Agora, por estar perto do mês de abril, né, nós trabalhamos de forma muito incisiva a questão da saúde e segurança do trabalhador. Até pelos números apresentados anteriormente, você pode observar que, infelizmente, é uma constante no mundo do trabalho os acidentes. E não só os acidentes típicos, eu me cortei, eu me machuquei, eu esmaguei um membro. Não, os atípicos também, as doenças ocupacionais, as doenças do trabalho. E que muitas vezes as pessoas chegam até os hospitais, chegam a um pronto atendimento, mas não comunicam que foi um acidente de trabalho. Então, esses números... nós sabemos que não retratam a realidade. Quer dizer, podem ser piores. Sim, com certeza. Não temos dúvida nenhuma que os números são muito maiores do que aqueles apresentados. Mayra, quando a gente fala em acidente de trabalho, uma coisa que eu aprendi faz pouco tempo e que me espantou, né? Se tu tá saindo de casa a caminho do trabalho, por exemplo, e tu sofre um acidente, isso é considerado acidente de trabalho. Sim, o acidente ocorrido no percurso na ida ou no teu retorno é considerado acidente de trabalho. E também, claro, existem algumas profissões que tu espera o acidente, porque ele, inclusive, faz parte do risco da profissão. Por exemplo, lá, quem trabalha com eletricidade, sobe em postes, está trabalhando com uma coisa que é altamente, potencialmente perigosa, né? Mas, às vezes, tu tá no teu local de trabalho, tu trabalha num escritório e tu também pode ter um machucado, um acidente que é menor, mas que também tem uma gravidade, né? Com certeza. Se a gente parar para observar os números e as incidências, a maioria dos acidentes de trabalho típicos, que é aquele que aconteceu sem ninguém esperar, eles estão mais relacionados a cortes, lacerações, esmagamentos e fraturas. E isso... quase todos estamos sujeitos de uma forma ou outra, né? Porque pode acontecer na tua atividade. Não tem nem a ver com a atividade em si. Exatamente. A gente tem observado também que grande parte desses acidentes se concentram em áreas específicas, como, por exemplo, o setor hospitalar potencialmente é um setor que ocasiona muitos acidentes laborais. O setor da construção civil, da mesma forma. A gente tem muita morte por queda, isso inclusive na nossa região. O setor rural também é um setor que exige um cuidado especial, porque a atividade rural ela é uma atividade que, embora não pareça perigosa, ela é. Principalmente quando você trata de silos, de grãos, que são áreas de confinamento. Então, em relação a isso, a legislação ela prevê uma série de cuidados que devem ser tomados para que se evite os acidentes. Porque o acidente ele não é bom para ninguém. Ele não é bom para o empresário, que fica sem aquele funcionário. Além do que, fica uma imagem muito ruim para a empresa se o acidente ocorreu por culpa do empregador. Ele é ruim para o empregado que sofreu o acidente, porque, de uma certa forma, ele está debilitado e toda a sua família sofre as consequências desse acidente. E ele é ruim para a sociedade, porque os custos impactam para todos nós. Não só para a empresa, nem só na vida do trabalhador, né? Mas publicamente nós também temos uma contribuição num caso de acidente e invalidez, por exemplo. Com certeza. Então, eu sempre digo, o acidente ele não é bom para ninguém.
ele é ruim para todas as partes envolvidas na relação laboral e para a sociedade também. E alguns acidentes, eles podem ser evitados com o mínimo. O que seria o mínimo? A utilização dos equipamentos de proteção individual. E às vezes existe uma resistência, às vezes até uma confiança de quem está há muito tempo no determinado setor, de abrir mão de um ou outro equipamento de segurança que parece que mais atrapalha do que ajuda. Hoje eu não preciso entrar com o capacete, hoje eu não preciso colocar o óculos, hoje eu vou sem a bota. Se justamente a legislação obriga que você utilize esses equipamentos, é porque já existe um histórico de acidentes e que remontam a possibilidade que isso possa acontecer novamente. E deve ser uma porcentagem grande, porque senão não seria obrigatório. Porque senão não seria obrigatório. Então, nesse sentido, a gente orienta lá no balcão do trabalhador, principalmente os empregadores, para que sejam comprados equipamentos de proteção individual, entregues ao trabalhador, orientados sobre a forma de utilização e principalmente fiscalizados, porque o empregado precisa utilizar. É necessário para ele utilizar aqueles equipamentos de proteção. E o empregador, por sua vez, ele tem o direito de exigir que sejam utilizados, porque senão acaba acontecendo isso. Se eu não fiscalizo, às vezes o funcionário entra sem o equipamento, acontece algum acidente, ele acaba sendo lesionado e todos padecem por isso. E o emprego não pode ser sinônimo de adoecimento e muito menos de morte. Né? Não é essa a visão que se quer passar. Mas tem coisas menos claras, como, por exemplo, assim, uma ausência de uma ergonomia adequada para um ambiente de trabalho, que também pode gerar a médio e longo prazo um tipo de dano físico. Com né? certeza. E aí, a nossa contribuição enquanto balcão do trabalhador é justamente passar essas informações adequadas, porque o pequeno empregador, muitas vezes, ele não tem ciência disso. As grandes empresas, por óbvio, são assessoradas e bem assessoradas e tomam as medidas necessárias para precaver esses tipos de acidentes de trabalho, porque também são considerados assim. E os pequenos empregadores, muitas vezes, eles não têm essa percepção. Então, nós damos esse auxílio, colocamos as questões relacionadas à saúde e segurança do trabalhador para serem vistas e revistas e junto nós colaboramos com um meio ambiente laboral mais saudável. Eu estou cheia de perguntas aqui, mas antes da gente continuar a nossa conversa e vamos fazer um rápido intervalo, eu quero ouvir um pouquinho mais sobre o Balcão do Trabalhador a partir da fala da Laura. Ela é mestre em Direito e ainda apoia o projeto. A oportunidade de integrar a equipe de extensionistas do Balcão do Trabalhador surgiu em decorrência do mestrado em Direito pela UPF e hoje, já mestre em Direito, eu permaneço na equipe em razão da seriedade do trabalho que vem sendo desenvolvido e do comprometimento dos professores, dos alunos e da coordenação. A produção científica desenvolvida pelo projeto Balcão do Trabalhador ela se volta para a participação em palestras, em eventos e também na produção de artigos e resumos expandidos. Alguns dos assuntos que estão em pauta nesses projetos, nesses trabalhos que são desenvolvidos, é a questão do papel da mulher no mercado de trabalho, com ênfase ainda na existência da desigualdade salarial entre homem e mulher, também na inserção das novas tecnologias de informação e comunicação no mercado de trabalho, de que forma as novas tecnologias vão influenciar, vão impactar positiva ou negativamente nas relações trabalhistas. O Universidade Aberta está de volta. No programa de hoje, estamos conversando com a professora do curso de Direito, Mayra Dal Conte, coordenadora do programa de extensão Balcão do Trabalhador. Mas agora é hora do Fique Sabendo dessa semana, que traz o ranking de países com mais acidentes de trabalho no mundo. Você sabia que o Brasil é o 4º país no mundo com mais mortes por acidente de trabalho?
Com aproximadamente 2,2 milhões de mortes anuais no mundo, o Brasil perde um trabalhador por acidente em serviço a cada 3 horas e 40 minutos. De acordo com dados da Previdência Social, entre 2014 e 2018, foram registrados 1,8 milhão de afastamentos por acidente de trabalho e 6,2 mil óbitos. Áreas de trabalho como transporte, armazenagem, comunicações, indústria da construção e comércio de veículos é onde ocorre maior número de mortes. Mayra, nós falamos no bloco anterior sobre esses rankings assustadores e agora a gente trouxe de novo no Fique Sabendo, né, os dados em relação aos acidentes de trabalho no Brasil. Essa realidade no Brasil, ela também se efetiva aqui na nossa região? Quer dizer, nós temos um alto índice de acidentes de trabalho aqui? Sim, não somos os líderes no Brasil de acidentes de trabalho, mas o Rio Grande do Sul apresenta, sim, índices bastante elevados de acidentes de trabalho e a nossa região da mesma forma. Nós somos uma região onde tem muitos hospitais, o serviço médico é amplamente oferecido e dentro do setor hospitalar existem muitos acidentes laborais. Nós também temos uma vasta atividade no campo. O setor rural também é responsável por vários acidentes de trabalho. Produção de carne também, eu fico imaginando. Exatamente. A construção civil também é responsável por vários acidentes, principalmente relacionados a quedas. Isso nos preocupa muito porque, às vezes, esse acidente tende a ser fatal. E no que tange às doenças ocupacionais, doenças profissionais, nós somos uma região que tem bastante frigoríficos. E isso também demanda uma atividade bastante forte do Ministério Público do Trabalho nessa fiscalização e orientação de um trabalho saudável àquelas pessoas que lá laboram, né? Uma coisa que tu comentaste antes da gente começar o programa e que me chamou muito a atenção é que um dos braços do programa é a escravidão contemporânea, né? E eu fiquei pensando, a gente fala tanto em erradicação da escravidão que a gente associa a escravidão a regiões mais isoladas, longe dos olhos. É isso mesmo ou não? A escravidão está mais perto do que a gente imagina? Está mais perto do que a gente imagina. Há pouco tempo a gente teve uma condenação aqui em Palmeira das Missões, que é ao lado da nossa cidade praticamente, né? É que a ideia de escravidão contemporânea, ela foge àquele conceito que é aquela imagem de escravidão tradicional que nós temos. Hoje a gente pode observar que a indústria da moda tem sido constantemente noticiada como uma das responsáveis pelo maior índice de escravidão contemporânea. A gente tem visto muitos, principalmente imigrantes, sendo resgatados pelo Ministério Público do Trabalho porque estavam em condições análogas a de escravo. Então, recentemente, a gente teve 16 venezuelanos que foram resgatados pelo MPT. Nós tivemos casos de bolivianos que trabalhavam em condições subhumanas na costura. Nós temos grandes redes, grandes marcas que estão recebendo sucessivamente, o que nos deixa mais tristes, autuações do Ministério Público do Trabalho, porque estão utilizando a mão de obra escrava para a confecção de suas roupas. Ou seja, isso é uma realidade do Brasil, do mundo e da nossa região. E da nossa região também. O que tem sido feito, além dessa fiscalização do Ministério do Trabalho, do ponto de vista legal, né, para coibir essas práticas e regulamentar, quer dizer, que leis que protegem esse trabalhador e como elas podem ser fortalecidas? Eu penso que o fortalecimento, ele se dá pelo processo educativo. Eu acho que a educação, o ensino a respeito do que são direitos e deveres do trabalhador, direitos e deveres do empregador, as questões relacionadas à dignidade da pessoa humana, assédio moral, assédio sexual, tudo isso a gente tenta passar já para as crianças. O balcão do trabalhador indo às escolas, a gente consegue passar conceitos de dignidade da pessoa humana no mundo do trabalho. Então, a gente já está educando uma nova geração sobre direitos no ambiente laboral, mas principalmente a conscientização da sociedade, né? E para isso o Balcão do Trabalhador tem tido um papel bastante ativo, conversando com empregados e empregadores sobre essas mazelas, né, que afetam hoje o mundo do trabalho contemporâneo e mecanismos de proteção. Mayra, a gente agora
passou por uma recente reforma na legislação trabalhista, né? E esse processo de tramitação da proposta fez com que a gente construísse uma noção de que antes o trabalhador tinha muita proteção, que a gente não sabe efetivamente se do ponto de vista legal é verdade, e que agora ele já não tem mais tanta proteção, né? Isso se confirma com essa nova legislação. Claro que muitas coisas mudaram, mas o que vai gerar maior impacto do ponto de vista do trabalhador? A reforma trabalhista ela é muito recente, né? Ela foi promulgada ali em 2017, nós tivemos um movimento de reforma trabalhista. Então, final de 2017. Nós estamos no começo de 2019. Então, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal ainda estão assentando essa ideia. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas alterações que foram feitas na reforma trabalhista ainda estão para ser confirmadas no sentido de se constitucionais são ou não. Então, a gente ainda fica com certo receio de falar da reforma trabalhista, porque a gente já tem visto os tribunais regionais do trabalho, os próprios juízes de primeira instância afastarem a nova norma por entenderem inconstitucional. Então, eu acredito que num curto espaço de tempo, a gente já vai ter definitivamente a última palavra do Poder Judiciário sobre a reforma. Olha, neste tocante a reforma agiu corretamente, poderia ser implementada essa norma. Neste tocante ela feriu direitos fundamentais do trabalhador, deve ser afastada. Neste sentido, poderemos validar a norma. Neste sentido, teremos que afastar. E aí eu vou fazer uma pergunta de pessoa leiga e talvez acho que as pessoas que estão assistindo possam pensar nesse sentido, né? Quer dizer, a reforma, quando ela foi feita, ela se constitui como lei, ou não? Sim. E como uma lei pode ser entendida como não lei, a ponto de dizer, não, olha, isso nós não vamos aplicar. Isso pode gerar, talvez, uma nova reforma? Ou uma mudança da lei? Sim, porque veja só, a Constituição Federal, que foi proclamada em 1988, ela se constitui como o documento mais importante que nós temos em termos de garantias de direitos fundamentais. Toda vez que uma lei posterior à Constituição afrontá-la, ela vai ser excluída do ordenamento jurídico. Eu vou te dar um exemplo. Agora, na reforma trabalhista, houve uma certa alteração no que tange ao trabalho da mulher gestante no ambiente insalubre, né? Então, foi aberta uma possibilidade da mulher gestante trabalhar em ambiente insalubre de condições questionáveis. Agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal se manifestou no sentido de que não, que se ela está em estado gestacional, a prioridade é a proteção do nascituro e, consequentemente, da mãe também, e ela deve ser afastada deste meio enquanto ela estiver nesse período. Então, o Poder Judiciário, ele tem este olhar. Ele vai verificar se a nova lei, ela afronta esses direitos que nós consideramos como fundamentais ao trabalhador, porque não é porque ele entra no chão da fábrica que ele deixa de ser pessoa ou ele deixa de ter os direitos garantidos. Então, neste sentido, eu confio e acredito muito no Poder Judiciário para que ele faça essa triagem na reforma trabalhista, o que pode efetivamente permanecer no ordenamento e o que deve ser repudiado e, então, ser descartado do ordenamento jurídico. E aí vem uma segunda questão que tu comentaste, por exemplo, assim, nas relações de trabalho das grandes empresas, a empresa está super bem assessorada e, às vezes, o trabalhador fica desamparado, né? E a reforma trabalhista, ela traz uma questão sobre os sindicatos, por exemplo, né? Há um enfraquecimento dos sindicatos nesse momento no país, do modo geral, e com isso uma desproteção do trabalhador do ponto de vista de ser acolhido, de ser informado. Eu reputo os sindicatos como fundamentais para o equilíbrio contratual. À medida em que se deu aos sindicatos um poder um pouco maior de negociação de normas trabalhistas, de acordos coletivos, ao mesmo tempo se retirou a contribuição sindical, enfraquecendo o sindicato neste tocante.
Aí vem a questão da conscientização da classe trabalhadora, né? De entender e acreditar que seu sindicato ele é representativo e que no momento que for acionado, ele irá protegê-lo. Então, o sindicalizado, ele precisa depositar essa confiança no seu sindicato representativo. E eu continuo acreditando que a gente sempre terá condições melhores de trabalho à medida que nós tivermos a união entre a classe trabalhadora. E a união se faz por meio da classe sindical. Aí voltamos para a questão da educação, que nós comentamos antes. Exatamente, a questão da educação. E eu vou um pouquinho mais além. A educação que não pode começar no momento em que você entra no mercado de trabalho. Ela tem que começar antes. Ela tem que começar na escola já, entendendo que é uma relação de trabalho, entendendo que o trabalhador tem direitos, assim como tem deveres, e da mesma forma que o empregador tem direitos e deveres que devem ser cumpridos para que se tenha uma relação de trabalho harmônica entre ambos. Bom, agora é a vez de conferirmos o depoimento do aluno Vitor, bolsista do projeto. Bom, esse projeto ele tem o objetivo principal de atender as pessoas, tanto trabalhadores quanto empregadores, sobre informações de direito do trabalho. A maioria dos atendimentos é sobre trabalhadores, então eles chegam aqui, nos pedem, fui demitido, quais direitos eu tenho, o que aconteceu, a gente ouve a história, entende o problema e diz o direito para a pessoa. Aprendi muito sobre direito do trabalho, foi uma extensão do que eu aprendi na sala de aula e também eu consegui aprender a aplicar a matéria no dia a dia, porque todos nós somos trabalhadores, nós temos familiares que trabalham, nós temos amigos que trabalham, então me ajudou muito a entender se alguém deles tem algum problema ou o que está acontecendo. Melhorou muito na minha compreensão sobre o direito do trabalho. Professora, quais são os serviços que o balcão oferece, além do serviço de orientação, e como é que as pessoas encontram o balcão para procurarem essa assessoria? Perfeito. O balcão do trabalhador, ele não faz o contencioso, nós não entramos com processos trabalhistas. Nós prestamos informações a respeito de direitos e deveres, tanto de empregados quanto de empregadores. Muitos pequenos empregadores nos procuram. Eu preciso contratar um cuidador e eu não sei se eu preciso assinar carteira, eu não sei como se recolhe INSS, FGTS. Então, nós orientamos esse pequeno empregador sobre todos os direitos e deveres que ele deve seguir nessa relação contratual. Mas, principalmente, a gente atende muitos empregados e trabalhadores, né? Que começam a laborar sem carteira assinada, que são demitidos, não têm verbas rescisórias pagas. Então, a gente orienta o que deve ser feito, como deve ser encaminhado o seu pedido, mas nós não encaminhamos o processo judicial, apenas prestamos informações. Dentre todos os projetos que nós trabalhamos, a gente tem uma participação muito direta na comunidade. Então, às vezes, nos chamam em municípios aqui na região para que a gente fale sobre determinado assunto. Às vezes, nos chamam em paróquias para que a gente possa receber a comunidade ali e prestar um esclarecimento sobre uma relação laboral. Então, a gente tem participado muito de atividades, principalmente com a PAI, a PASSE e outras instituições nesse sentido também, quando a gente trabalha a inserção do deficiente no mercado de trabalho. Nós estamos sediados no campus 3 da Universidade de Passo Fundo, que é junto ao PF Idiomas, de frente à antiga prefeitura. Todas as tardes, da 1h30 às 5h30, nós prestamos atendimento. E também junto a uma parceria que nós temos ao Cine, nós também nos colocamos à disposição da comunidade para atendimento. Professora, muito obrigada pela participação e pelas informações. Obrigada. Tem muito assunto aí para a gente voltar em outros programas. Com certeza. Muito obrigada, nós que agradecemos. Bom, e você aí, curtiu o programa de hoje? Deu para entender a importância da legislação trabalhista? Você pode ver de novo na íntegra no nosso canal do YouTube e a reportagem no site nexjor.com.br. Estaremos de volta na semana que vem com outro projeto de extensão ou de pesquisa aqui da UPF. Eu espero você. Até lá!